Horariamente reuniu para que todos nós tivéssemos voltado no plenário. Agora, retornamos 10 horas. Retomamos a atividade para restaurar a fala do Antônio Guimarães. Com a palavra, Antônio, participamos do curso. Obrigado, presidente. Estava tratando da questão estratégica, eu tinha mencionado a questão do indústria versus empresa, estava comentando sobre a questão do museu. Se a gente quer tratar de ter esse desenvolvimento e capturar esse valor que é implementado a respeito do petróleo, a respeito dos ciclos de leilão e da questão do desenvolvimento do conteúdo local e da indústria nacional, que ela não seria convergente com um processo onde você não tem uma regularidade de leilões, você não consegue desenvolver uma indústria que seja perene, na medida em que você tenha ciclos de leilão e não leilão, que você não teria demanda suficiente para vários elementos da cadeia. Isso está sendo observado agora, como a gente está vendo várias empresas que hoje estão diminuindo ou parando a atividade, vários segmentos que deixaram de existir no Brasil, simplesmente porque a gente não tem mais esse nível de atividade depois de 5 anos sem leilões. E até porque os leilões que houveram aí não trouxeram um impacto para essa atividade. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer um parênteses e discutir a questão do controle. O petróleo é uma propriedade da União, né? É um bem da União. E eu gostaria de pegar um aspecto quando se fala na questão do controle da velocidade. Quem que deveria ter o controle sobre o petróleo e a velocidade de desenvolvimento? E eu até quero usar primeiro uma questão que é a cláusula do contrato de Libra. Então, muito se fala que, por exemplo, a Petrobras seria o grande ente nacional para controlar a velocidade do desenvolvimento das reservas. Eu gostaria de chamar a atenção que em qualquer contrato, seja ele de concessão de partilha, uma vez assinado, existem obrigações que a empresa assume de necessariamente investir e desenvolver aqueles recursos. Então, na questão de Libra, uma vez que foi feito um investimento de 15 bilhões de compra inicial, todo o consórcio tem 15 anos no máximo para desenvolver toda aquela quantidade de petróleo. Possivelmente, dentro dos 35 anos, não serão produzidos todo o volume que tem Libra. Tá? Essa é uma das perspectivas que se tem. E o que significa que a Petrobras e os seus parceiros, quando investiram 15 bilhões, ela passa a ligar o relógio de qualquer investidor, porque investimento, dinheiro tem valor no tempo. Então, quanto antes você produzir petróleo, melhor. Então, hoje é um driver da Petrobras produzir o petróleo de Libra o quanto antes, porque senão empresarialmente ela destrói valor. Esse é um elemento. A segunda questão é que contratualmente a Petrobras ela tem a obrigação de desenvolver. Se em 4 anos a partir da compra de Libra ela não terminar a exploração de Libra, ela perde o bloco. Ela perde os 15 bilhões que foram investidos. Se 4 anos depois, 4 ou 5 anos depois não se iniciar a produção, os parceiros de Libra perdem o bloco. Então, quem é que tem o controle da produção de petróleo? É o governo, é a União. É a União que determina a velocidade de desenvolvimento dos recursos através de 2 elementos. Velocidade dos leilões e quantidade de blocos que ela vende. 2, através da obrigação que ela cria no contrato, que uma vez que ela entrega para a Petrobras, está dado. A velocidade está dada, ela terá que executar. Então, o recurso é da União, o recurso é do povo brasileiro. E é ele que determina a velocidade de desenvolvimento. A segunda questão que talvez eu gostaria de também aproveitar para que a gente pudesse falar um pouco, é essa questão do custo. Eu tenho certeza, todos nós sabemos da competência da Petrobras e de quão competitiva ela é. Mas eu gostaria de deixar claro, a gente fala de muitos números e esses números criam confusão. A gente fala em $9 o barril. O que é $9 o barril? É um dos elementos de custo para a exploração do petróleo, do pré-sal. Então a Petrobras, assim como outras empresas, podem ter um custo de retirar debaixo da terra o custo de 9. Mas esse custo, eu tenho até aqui um slide para mostrar para vocês rapidamente, que é para tentar esclarecer essa questão. Este aqui é um slide da IHS, que é uma das maiores consultorias mundiais na área de petróleo e gás, se não a maior, junto com a CERA e IHS.
Então ela mostra que o custo de desenvolvimento do pré-sal, na visão dela, certo ou errado, então como orientação, está em torno de 40, 45, 50 dólares o barril. E o que é isso comparado com os 9? Né? Tem uma diferença nessa percepção, então a gente está falando de muitos números diferentes. Ela até tem uma visão de que a Libra teria um custo de desenvolvimento acima de 60 dólares o barril, o que nos dias de hoje traz um desafio, porque o petróleo deveria estar acima desses valores para que pudesse ser desenvolvido. Então deixa eu explicar para vocês no próximo slide o que é isso. Então aquela barrinha vermelha, ela representa aquilo que tradicionalmente tem se falado aqui na casa sobre o custo de extração de petróleo, que é a despesa para tirar o petróleo de debaixo da terra depois que está tudo pronto. Então esse é os 9 dólares por barril, que a Petrobras pode ter um diferencial um pouco maior, um pouco menor, uma infraestrutura a mais, um pouco a menos, e em torno desse custo, qualquer operador vai ter um custo em torno de 9, 10 dólares o barril para tirar debaixo da terra. Mas antes disso tem que haver um investimento. Para fazer o investimento, a gente chama de CAPEX, que é o investimento, é a barrinha azul. A barrinha azul é o custo do investimento. Sem ele, não se consegue produzir. Então, já você tem que compor esses dois valores. Ninguém vai investir sem ter um retorno. Então, a Petrobras ela tem um custo, mas ela precisa de uma margem para poder remunerar o capital investido e poder gerar caixa suficiente para continuar fazendo investimentos futuros. Esta é a barrinha verde, na análise que o IBP faz. Então, aquele é o retorno do investidor, é a recuperação dos 6 ou 8 que foram investidos, mais a margem que tem que ser feita. A mesma Petrobras precisa de margem, ela precisa ter rentabilidade. E a grande barrinha do custo, que é o roxo, aquilo lá é o que o governo recebe. Então, o custo total na avaliação do IPP, então nas nossas análises de pré-sal, é 45 dólares o barril. Então, é custeio e um investimento? Tem. Então lá nós temos o investimento, nós temos o custo da operação, nós temos a margem e nós temos o quanto que o governo recebe. Então, tudo isso compõe o custo, quando se fala em quanto custa. O próprio custo de investimento de exploração, na medida que você tem uma baixa no preço do petróleo, também esses equipamentos não têm uma redução? Esse aqui já é a nossa nova visão. O que é o segundo e a terceira barra que seria, eu enxergo daqui? Seria... Quem fala aí, por favor, usa o microfone. Isso seria o pós-sal. Então, a primeira barrinha é o pré-sal, a segunda barrinha é um grande campo de pós-sal e a terceira barrinha é um pequeno campo de pós-sal. Então, a gente percebe que um pequeno campo vai ter um custo muito mais elevado de desenvolvimento, ele é muito mais difícil de ser viabilizado. Mas isso é importante para a gente entender, porque esse número que nós tínhamos em 2014 era 56. Então, só mencionando, quer dizer, já estou demonstrando que nós vemos que, como houve uma queda do petróleo, naturalmente há uma queda dos custos. Por isso que agora a gente fala em 45. E a própria Petrobras, ela tem um projeto que eu estou mencionando ali embaixo, junto com os seus parceiros, que se chama Libra 35. O que é Libra 35? Esse projeto que tem Petrobras e parceiros. É fazer um esforço para ver se é possível reduzir através de tecnologia, através de novas formas de contratação, através de se trazer fornecedores globais que tenham outras formas de atuar que possam reduzir o custo. Então ela está chamando os seus parceiros que têm tecnologias diferentes, que têm formas diferentes para fazer, para ver se juntos eles conseguem reduzir esse custo. Então é importante a gente entender, porque eu tenho visto nessas discussões, se falam de muitos números, mas o número, quer dizer, que nós temos hoje é que esse custo está em torno de 40 a 45 dólares, e para viabilizar no momento que a gente vive, de 30 dólares o barril, sem dúvida temos um desafio. Né? E a Petrobras, lógico, ela é eficiente, as outras empresas, cada uma traz o seu diferencial competitivo, e a Petrobras sempre terá o seu. Tá? Isso é importante para que a gente possa esclarecer. E para finalizar, eu queria falar um pouco sobre a questão dos recursos, porque a gente fala muito como se o recurso da saúde e educação, se não fosse a Petrobras a operar, ele não existiria para ir para a saúde e educação.
o recurso da saúde e educação está definido em lei. Qualquer que seja a empresa que vai produzir, e ela vai ter custos todos em torno desses, por isso que elas são todas operadoras nacionais, globais, e principalmente elas são certificadas pela ANP para poder operar, porque elas têm a capacidade de fazer. E o papel de controle de custos não é da Petrobras. Foi criada especificamente uma estatal nesse processo chamada PPSA, que é a empresa de governo que vai gerir os custos, e ela vai ter certeza que não haverão custos excessivos em qualquer que seja o desenvolvimento. Toda compra vai ter que ser feita de forma competitiva para buscar minimizar os custos. Então, o ente de governo que tem o papel de controlar os custos é a PPSA, assim como é o ente de governo que tem o papel de controlar para que o consórcio execute a política de conteúdo local. A política de conteúdo local é uma tabela que qualquer que seja o consórcio tem que executar. Não é porque a Petrobras está executando ou qualquer outra empresa esteja executando que haverá diferença na política de conteúdo local. Todas as empresas são obrigadas a implementar da mesma forma. E a PPSA é o ente de governo que controla isso, junto com a ANP, que é o órgão regulador. Portanto, sendo feito o investimento que vai ser monitorado pela PPSA da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível, ao menor custo possível, com o maior conteúdo local possível, que será monitorado pela PPSA, que é a entidade de governo que tem esse papel, o recurso final, que é o lucro, que será pago para o fundo social, seja ele a Petrobras ou qualquer outra operadora, ela tem o mesmo número, é o mesmo percentual que irá para o fundo social. Então, a diferença entre um cenário e outro é a velocidade do investimento. Então, quanto maior o investimento e maior o número de operadores, aí sim você gera mais resultado, mais produção, e aí sim você gera mais recursos para a educação. Então, presidente, o que eu queria deixar como recado, presidente, essa visão estratégica e alguns desses esclarecimentos com relação à questão de quem é que tem o controle, que de fato é o governo. Obrigado, Antônio. Com a palavra, Felipe Coutinho, presidente da AERET. Muitos assuntos, vamos tentar cobrir todos os pontos que foram abordados. Bom, com relação a alguns pontos abordados, né? Por exemplo, com relação à concentração ou divisão dos operadores, né? E com relação à renda petroleira sendo destinada mais ou menos ao Estado. Então foi citado o exemplo dos Estados Unidos, do desenvolvimento do shale gas e tight oil. E o colega aqui, o Antônio, né, ele atribuiu ao desenvolvimento da produção, que foi realmente muito significativo nos Estados Unidos, né, atribuiu esse desenvolvimento ao fato de ter havido uma revolução tecnológica e de que nos Estados Unidos existem muitos operadores, né? Pelo que eu entendi, foi essa a visão exposta de que esses teriam sido os motivadores do desenvolvimento da produção no tight oil do shale gas nos Estados Unidos. A minha visão, não foram esses os motivos. O que levou o desenvolvimento acelerado da produção dos Estados Unidos, é preciso reconhecer, foi um momento de elevado preço do petróleo. O preço do petróleo ficou acima de $100 o barril durante quase 4 anos, e foi nesse período que o shale foi desenvolvido. Nessa época havia dinheiro abundante e barato disponível para a indústria do shale americana. Como eu disse antes, o Banco Central americano ele fez injeções monetárias trilionárias em termos de dólares. Então, no total, foram mais de 4 trilhões de dólares que foram colocados no sistema financeiro, né, a partir da crise de 2008 e 2009. E esses 4 trilhões de dólares então estavam nos bancos, no sistema financeiro em geral, e ao mesmo tempo o Banco Central americano reduziu os juros de alguma coisa acima de 5% ao ano para alguma coisa próxima de 0,25% ao ano. Então todo esse dinheiro no sistema financeiro não via no financiamento da dívida pública americana uma atividade minimamente rentável.
Então eles começaram a procurar atividades de risco que dessem retornos maiores. Então esse dinheiro abasteceu a indústria do shale oil, do tight oil e do shale gas. Isso viabilizou aquele aumento da produção. Infraestrutura disponível. Os Estados Unidos já dispunham nas regiões do tight oil e do shale gas de infraestrutura disponível, já está tudo pronto. Então foi só questão de você aproveitar a infraestrutura disponível, de dutos, de estradas, e para escoar essa produção. Então se tivesse que construir toda essa infraestrutura, teria sido muito mais difícil. É uma questão local. Outro ponto, o tight oil e o shale gas nos Estados Unidos, eles foram desenvolvidos primordialmente em regiões remotas. Essas regiões remotas têm muito menos exigências do ponto de vista ambiental, porque as populações não estão densamente povoando essas regiões e não sentem as consequências ambientais da exploração desse tipo de petróleo. Portanto, por tudo isso que eu disse, o tight oil nos Estados Unidos teve essa elevação da produção, não tem nada a ver com ter múltiplos operadores ou por ter havido uma revolução tecnológica. A tecnologia contribuiu, mas ela foi utilizada por causa dessas condições. Essas condições que viabilizaram a utilização da tecnologia. E na medida que você utiliza a tecnologia, você desenvolve mais, evidente. Mas então é um fenômeno local, que eu classificaria não como uma revolução mundial, mas como uma bolha, tipo de uma bolha. Não se trata de uma revolução tecnológica global e esse modelo não deve ser utilizado como forma de comparação para as nossas escolhas, toda essa questão. Atualmente, o preço do petróleo caiu, essa injeção monetária trilionária do Banco Central Americano acabou, o número de sondas que estão sendo desenvolvidas caiu brutalmente e a produção também já inicia sua queda. Apesar de todo o investimento já estar pronto, já ter todo esse custo afundado. Então, por isso que demora um pouco para a produção cair. Então, não se trata essa comparação não é pertinente. Com relação à capacidade de investir da Petrobras, é preciso fazer a seguinte pergunta: qual a velocidade que se pretende produzir o petróleo de pressão? Essa que é a questão central e estratégica. Aí vem aquela pergunta novamente: nenhum país se desenvolveu exportando petróleo por multinacionais. Nenhum país que seja de tamanho continental e populoso como o Brasil se desenvolveu exportando petróleo ou qualquer matéria-prima, seja por empresa pública, estatal ou empresa privada, muito menos multinacional. Então esse modelo da exportação de produtos primários, ele não vai desenvolver o Brasil. É mais um ciclo do tipo neocolonial, que nós já conhecemos bem, já tivemos vários ciclos desse tipo, explorando os recursos finitos. Nessa exploração dos recursos finitos, você tem um ciclo de ascensão, onde você tem um aumento da produção de um recurso primário. Nesse ciclo de ascensão, você tem parcelas mínimas da sociedade brasileira que se beneficiam muito. São essas parcelas da população brasileira que estão subordinadas a esse interesse que se beneficia nos países já desenvolvidos. Desde a época do Império, passando para a República e todo o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Então, esses ciclos, apesar de terem ocorrido em períodos diferentes, ele tem algumas características comuns. Eles têm os ciclos de ascensão, beneficiam firmemente as elites brasileiras subordinadas a esse capital estrangeiro. A população em geral se beneficia nesse período com as migalhas que caem da mesa dessa elite. No período seguinte, que inevitavelmente vai ser o período de declínio, assim como foi de todos esses recursos naturais e primários que o Brasil explorou, nesse período de declínio o que acontece? O prejuízo é socializado. A população como um todo sente as consequências econômicas, sociais e ambientais da queda do ciclo de exploração de um recurso. Portanto, nós não devemos, mais uma vez, depois de tanto tempo de história, de desenvolvimento brasileiro, conhecendo tantos exemplos mal-sucedidos de exploração irresponsável dos nossos recursos naturais, nós não devemos embarcar nessa história de exportação de produto primário, achando que isso vai dar a solução. Essa é uma visão de curtíssimo prazo que não condiz com um país que merece ter um desenvolvimento soberano, autônomo, que dê à sua população, a grande parte da sua população, uma condição de vida digna. A população brasileira merece uma condição de vida digna e, para isso, ela precisa consumir o petróleo, seus derivados,
precisa participar do acesso à renda petroleira e não só ter acesso a migalhas provenientes de programas de concentrados de distribuição e de tentar sanear algum problema concentrado de pobreza por meio de acesso, por exemplo, a royalties, participação especial ou bônus. A riqueza do petróleo está no próprio petróleo e para acessar essa riqueza é necessário consumir. O desenvolvimento humano das nações mais desenvolvidas do mundo está correlacionado com o consumo per capita de energia. Certo? A Noruega, assim como todos os países desenvolvidos, tem alto consumo per capita de energia. A Noruega supre a necessidade da sua população com os maiores consumos per capita com apenas 250 mil barris por dia. Isso é suficiente para atender 5 milhões de habitantes. O Brasil tem quase 200 milhões de habitantes, 205 milhões de habitantes, o dado mais recente. Para atender a necessidade dessa população imensa, é necessário consumir algo da ordem de 10 milhões de barris por dia. Hoje nós estamos entre 2 e 3. Então é necessário desenvolver... Não, todos os países eu estou falando de consumo de energia per capita. Então a Noruega tem esse consumo de energia per capita alto, assim como os Estados Unidos, assim como a Alemanha. Todos os países desenvolvidos, tendo população maior ou menor, como o consumo é per capita, eles têm consumos per capita da mesma ordem. Certo? Então é necessário ter um consumo per capita alto. Então por isso que a solução norueguesa de exportação de petróleo para fazer fundo e atender às necessidades das gerações atuais e futuras, não se aplica ao Brasil, porque eles conseguem fazer esse excedente muito facilmente. Basta consumir 250 mil barris, que eles têm o maior consumo per capita do mundo, um dos maiores. O Brasil não. O Brasil, para ter esse consumo, tem que chegar a algo da ordem de 10 milhões de barris. Senhor presidente, só um minutinho. Eu não quero tomar tempo, já são quase 2 horas. Então vamos perguntar depois. Eu cheguei agora de contrabando. Estou ouvindo com atenção. O que o senhor está falando é óbvio que o Brasil não pode exportar só produtos primários, mas é a tal de cadeia produtiva global que esse governo esqueceu completamente. 2, eu queria que o senhor manifestasse, primeiro, se a sua associação, em algum momento, tomou posição oficial frente ao extraordinário núcleo de corrupção criado dentro da Petrobras, fora para dentro, de dentro para fora, e qual é a repercussão atual e futura. Eu acho que, pela sua brilhante defesa do petróleo brasileiro, eu era jovem, tinha 15 anos, quase fui geólogo, na época do petróleo era nossa, do Jesus. Tá? O senhor falar sobre isso também. E terceiro, nós temos riqueza para explorar o petróleo só com dinheiro. Deputado Beronge, o Brasil perdeu um grande geólogo. A palavra fica de Coutinho. Obrigado. Eu vou tratar esse assunto da corrupção. O deputado Elanua tinha feito essa pergunta. Eu vou tratar e vou atender aos dois no mesmo momento. Mas com relação a... Já respondendo a última pergunta sua, para não perder o bonde. Depois eu volto e vou atender. Pode seguir. Eu vou ficar tranquilo. Mas essa dúvida assim, da capacidade tecnológica e financeira da Petrobras e do Brasil viabilizarem a exploração e o uso das suas riquezas naturais, especialmente do petróleo, essa é uma dúvida que dada na década de 50. Quer dizer, na década de 50 se tinha muita incerteza sobre essa capacidade tecnológica e financeira. Né? Agora tenho certeza da corrupção. A corrupção eu vou tratar mais tarde. Levou o regime de concessão. Bom, então, essa questão... Regime de concessão, corrupção? Não, é partilha. Por favor, Felipe, continue. De partilha. A palavra Que foi Coutinho. a fonte maior da corrupção. Vamos falar a palavra Coutinho. Por favor. A palavra Coutinho. Cortar o microfone do plenário. A palavra Coutinho. Coutinho. A palavra. Bom, então eu acho que essa questão da capacidade tecnológica e financeira é uma discussão bem antiga, né? E nessa discussão a gente vê inclusive a coerência dos meios de comunicação hegemônicos, né, do grande capital brasileiro, que eles defendem a mesma coisa desde a década de 50. Eles dizem que o Brasil não é capaz, nem a Petrobras, mas historicamente a gente tem demonstrado a nossa capacidade, né? O próprio povo brasileiro demonstrou a sua capacidade na luta pelo petróleo é nosso, quando ele confiou que o Brasil seria capaz de encontrar petróleo, e o petróleo não existia no Brasil. O povo brasileiro confiou na capacidade do povo brasileiro trabalhador
construir a Petrobras do nada, que foi o que os trabalhadores da Petrobras e os terceirizados fizeram, que o povo brasileiro sonhou junto. O povo brasileiro não sonhou em casa, ele sonhou junto e na rua e pressionaram o governo Vargas de forma a se constituir um monopólio da criação da Petrobras, e essa é a maior história de sucesso da modernidade no Brasil. É essa história de sucesso construída pelo povo brasileiro, sendo capaz de sonhar, sendo capaz de construir materialmente o que é a Petrobras. De qualquer forma, então, seguindo, a capacidade de investir, para decidir disso, para avaliar a capacidade de investir na Petrobras, é necessário que a gente faça a pergunta da velocidade que se deseja produzir. E por isso que é importante a gente ter a noção que o desenvolvimento se dá com o uso, e não com a exportação do petróleo, como eu vinha dizendo, né? Então, bônus de assinatura, royalties, participação especial, essas taxas são muito menores do que a renda petroleira, que o valor de uso do petróleo. A renda petroleira, ela flui através dos investimentos, através dos juros, através das decisões de tecnologia, através de diversos fatores, subsídios. É por aí que flui a renda petroleira, que é o grosso da atividade da exploração e do uso do petróleo na indústria mundial, certo? Ok, então agora eu vou começar a responder as perguntas. Primeiro, a colocação do deputado Aleluia, que eu agradeço muito ter feito a pergunta a mim, com relação à questão começar pela questão da corrupção na Petrobras, né, que eu até o deputado Perões também. Então, para não ser leviano nessa questão da avaliação da corrupção e do papel da EPET nessa situação, a gente tem que fazer como um bom historiador faz. O bom historiador, quando analisa a história, ele não analisa a história do passado sob o ponto de vista presente. Quando se sabe tudo já se desenvolveu, todas as disputas já se deram, tudo que era oculto apareceu. Fazer esse tipo de avaliação, tanto para o historiador como para qualquer pessoa consequente, é você ter uma certa leviandade. Então, eu vou tentar me transpor para aquele período, né, histórico da Petrobras, né, onde essas histórias de corrupção que hoje a gente descobriu estavam se desenrolando, né, e naquele período a gente pode avaliar, eu não era presidente da EPET, mas como associado, como ativo, eu participei bastante. Então, naquele período, o que a gente podia perceber? A atuação da EPET. A atuação da EPET, um historiador, eu acho que ele teria muito material se ele consultasse as cartas que a EPET enviou aos diretores, especialmente ao diretor de abastecimento, que recebeu diversas cartas. Estão todas registradas, protocoladas e disponíveis no acervo da EPET. Um outro ponto também seria muito útil para os deputados que têm interesse nesse assunto, mas também para os historiadores. Todos os anos, nas Assembleias Gerais Ordinárias e nas Assembleias Gerais Extraordinárias, a EPET publica um voto de diversas páginas, onde a gente avalia criticamente a situação da empresa. E nesses anos todos, onde a corrupção aconteceu na Petrobras, esses votos podem ser consultados. Eles são bem didáticos do que a gente percebia. Evidente que nós não temos os meios nem as condições de identificar e comprovar a corrupção nesse período. Voltando no tempo histórico, quer dizer, as consultorias independentes aprovaram os balanços da Petrobras sem nenhum questionamento. Quer dizer, os órgãos competentes do Estado, naquele período, também não foram capazes de identificar os desvios. Nós, como trabalhadores, associados, nós fazemos da EPET um trabalho voluntário, que nós consideramos importante para a defesa da empresa, nós não podíamos identificar, comprovar e denunciar a corrupção, porque isso é difícil. Mas, sem dúvida nenhuma, que nós identificamos indícios de irregularidade e de desvios. Esses indícios foram todos identificados nesses votos, na AGO e AGE, e também nas cartas aos diretores, especialmente ao diretor Paulo Roberto. Quais foram esses desvios? O primeiro desvio, que inclusive ainda não nos livramos dele na Petrobras, né? É o desvio da adoção dos contratos de amplo escopo para a condução das obras. Essa é uma tragédia que existe ainda na Petrobras, muito por uma questão até cultural. Você adotar contratos amplo escopo, porque, como é de amplo escopo, é muito difícil você fazer a definição bem feita de cada coisa que tem que ser construída, como, etc, etc, etc. E esse contrato de amplo escopo dá margem às construtoras que têm equipes de advogados imensas e que são treinados para isso, para ficar encontrando as brechas contratuais para fazerem os pleitos e partir de um contrato em que se ganha com preço lá embaixo,
e chegando no preço lá em cima. O superfaturamento, tá certo? Então esse mecanismo. Votação nominal, nossa. Não, completa só sua frase. Então, essa questão, quais foram os desvios apontados na época? Esse especialmente eu gostaria de ressaltar, que ainda temos esse problema na Petrobras. Quer dizer, você fazer contrato de amplo escopo, você abrir mão de fazer o projeto básico na própria Petrobras e contratar o projeto básico fora, são absurdos, inclusive apontados pelo TCU, que aconteceram, foram denunciados pela EPET e muitas vezes ainda acontecem hoje. Outras questões que a gente denunciou nesses votos e nas cartas: subsídio à Braskem, subsídio de fornecimento de petroquímico para a Braskem, foi uma prática histórica da Petrobras, não foi desse passado recente, isso acontece há muito tempo e a EPET sempre denunciou os critérios para definição de preços subsidiados de petroquímicos da Petrobras para a Braskem. Isso foi descoberto mais tarde, mas estão todos registrados. Subsídio a diesel e gasolina para o consumidor brasileiro. Nós entendemos que existe uma política de preço, essa política de preço ela pode ser arcada pelo governo. O governo pode decidir conceder subsídios por uma estratégia de aumentar o consumo, seja qual que for, diminuir a inflação, mas essa estratégia deve ser arcada pelo Tesouro Nacional, não pelo caixa da companhia, gerando prejuízo de 80 bilhões de reais, como aconteceu e nós denunciamos. As 4 refinarias que a Petrobras fez o projeto praticamente ao mesmo tempo, nós denunciamos que não parecia razoável você fazer tantos projetos de refinaria ao mesmo tempo, considerando a demanda brasileira projetada e a definição dos locais também foram questionadas, e especialmente a velocidade. Isso gerou um aquecimento do setor de construção que possibilitou as construtoras colocarem preços elevadíssimos nas licitações e irem oferindo seus superluxos. Então foi criticado também. A influência das empreiteiras cartelizadas dentro da Petrobras, influenciando como se faziam os empreendimentos. Isso nós também denunciamos. Mas nesse período, quer dizer, é bom lembrar que nós tivemos problemas, mas nós tivemos também muitos pontos positivos na Petrobras nesse passado recente, a começar pela contratação, que a empresa estava passando por um processo de sucateamento, ela estava passando por um processo de terceirização desenfreada, e esse passado recente recuperou os quadros da Petrobras, fazendo contratações periódicas na empresa. Então são pontos positivos do passado recente. A gestão da direção de exploração e produção do diretor Estrela e a gestão de gás e energia do Wildo Sauer também são pontos positivos que sempre foram reconhecidos pela EPET. A descoberta do pré-sal vai conferir para o Brasil uma vantagem geopolítica, uma vantagem de desenvolvimento sem igual. A Petrobras, até esse período de 2003 2004, ela vinha passando por uma diminuição das suas reservas. Ela não tinha horizonte exploratório. A Petrobras estava sendo impedida de participar dos leilões e estava tendo a sua equipe enxugada e não tinha horizonte. Uma empresa de petróleo que não tem reserva, não tem futuro. O diretor Estrela resolveu esse problema para a Petrobras e deu uma nova oportunidade para o Brasil ao descobrir o petróleo do pré-sal sob a sua gestão, com a competência dos técnicos da Petrobras. Ele deixou os técnicos da Petrobras trabalhar e contribuir com a sua competência. Esse é o reconhecimento. Só um minuto, senão a sessão pode cair e não votamos. Mas suspenda a reunião por 10 minutos enquanto vamos lá votar e reclamamos. 5 minutos.